Amém. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Que legal. Estou bem também. Estou um pouco sem voz ainda, mas até o final vai sair. Boa noite para você que está aí na sua casa. Muito legal ter você com a gente. Legal demais, tá bom? Eu sei que a minha esposa também está aí. Um beijo, tá, meu amor? Amo você, tá? E todos vocês que chegaram por essa live aí de alguma forma, tá bom? Não sei como você chegou, como que você recebeu esse link. Talvez você caiu lá no grupo do futebol lá e recebeu esse link. É porque Jesus queria que você ouvisse essa palavra hoje, tá? Então não desliga não, fica aí com a gente aí, tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Você que está aqui hoje à noite, seja muito bem-vindo, né? O pastor Éder já me apresentou. Sou Tiago, Tiaguinho, Tiagueira, Tiagão para alguns, né? Mas sou um dos pastores aqui, estou aqui para amar, servir essa família top, né? Que é a família IEB, beleza? Nós estamos numa série de mensagens aqui, que eu gostei muito de pregar essa série e fiquei feliz, né? Que essa série vai virar um curso, né? Logo, né? Vai virar um processo da nossa igreja e quem sabe um dia vira um livro também, vira um filme, né? E Deus faz coisas incríveis, né? Do jeito dele, da forma dele, e tenho certeza que você foi abençoado. Tiaguinho, perdi os 2 episódios para trás, não tem problema, tá? Você pode voltar no nosso canal no YouTube lá, youtube.com/IEB Autônia e assistir lá o primeiro episódio, nós falamos sobre o Evangelho, segundo episódio, repensamos a igreja, algumas características da igreja. Você que está presente aqui, você pegou algum desses 2 episódios aí, o primeiro, o segundo? Que legal, bom, isso foi bom, né? Então hoje nós vamos repensar a nossa vida, tá bom? A partir daquilo que a gente tem ouvido falar e lendo também algumas coisas, nós vamos repensar um pouquinho. E por que nós estamos pregando nessa série para repensar? Você já parou para poder pensar que às vezes nem tudo que você ouviu, você aprendeu, você leu sobre Deus, sobre igreja, sobre Jesus, pode estar certo? Talvez hoje você levou a sua vida por muitos anos e você, depois de um tempo, você começou a descobrir que aquilo que você ouviu não é muito bem assim, é um pouquinho diferente. E é por isso que a gente precisa repensar. De vez em quando a gente tem que repensar, fazer esse exercício. Por quê? Porque se você acredita em algo distorcido, você vai ser levado por um caminho distorcido. E a fé em algo distorcido vai te levar para consequências bem ruins. Então, por isso nós estamos repensando a nossa vida, tá? Repensando a nossa... Então, eu já quero começar com uma pergunta, né? Logo de cara para você. Como que você imagina a sua vida daqui 5 anos? Já fez essa pergunta? Né? Daqui 5 anos, alguns já pensaram assim, nossa, daqui 5 anos eu vou estar com tantos anos, né? Meu Deus, né? Calma, não assusta, não é para você assustar, é só para você pensar, né? Como que vai estar a sua vida, como você imagina a sua vida daqui 5 anos? Né? Eu sempre faço essa pergunta com os jovens, né? Da nossa igreja, eu sempre fico instigando para eles pensarem, né? E adolescente e jovem, você tem que esticar a mente deles assim, né? O tempo todo. Então eu sempre fico trabalhando essa ideia. Como que você se imagina daqui 5 anos? E faz esse exercício aí, pergunta aí, vou dar para você aí 10 segundos para você poder pensar, como eu vou estar daqui 5 anos? 5 anos. Na fase da vida que você estiver, com os projetos que você tem aí e tal. Alguns já serão pais, outros serão avós, outros bisavós. 5 anos. Talvez você faz parte da maioria, porque a grande maioria das pessoas tende a planejar a vida, né, com uma pergunta como essa, né, daqui 5 anos. Tende a planejar a vida a partir das realizações que quer fazer. Então eu não sei, mas talvez você pensou aí, nossa, daqui 5 anos já vou ter comprado tal coisa, já vou ter trocado tal coisa, ter construído isso, ter feito isso, feito aquilo, tal. A maioria das pessoas pensam que nem você.
a partir das realizações. Você pensa assim, nossa, eu gosto tanto disso, então eu acho que eu já vou ter feito isso. Então, provavelmente, você imaginou a sua vida dentro daquilo que você já gosta de fazer, ou um sonho que você tem, ou aquilo que você quer construir. A maioria das pessoas pensam isso. Não está errado, tá? Não está errado. Aqui, você já percebeu como que você, numa simples pergunta como essa, você já se tornou a peça mais importante para que isso dê certo? Talvez você pensou assim, nossa, daqui 5 anos eu vou ter perdido 15 quilos. Né? Ou daqui 5 anos eu não quero ganhar mais nem 1 quilo. Então, assim, a maioria das pessoas respondem esse tipo de pergunta a partir daquilo que elas conseguem fazer. Eu vou ter comprado isso, eu vou ter feito isso, eu vou ter viajado isso, eu vou ter construído isso, eu. Não está errado. Só que você percebe que você se colocou como protagonista de todos os seus projetos. Você se tornou o capitão, você se tornou o comandante da sua vida. E essa pergunta ela é legal porque ela nos leva a uma segunda reflexão, que é: quem está no controle da sua vida? Quem que controla os seus planos, os seus projetos? Nesse barquinho aí, né, nesse riozinho da vida aí, quem que é o comandante do seu barco? É você que está sentado ali, dirigindo? Né? Não sei. Essa resposta para essa segunda pergunta está muito ligada com a primeira. Então, e são perguntas assim simples, né? Mas faz a gente pensar, né? Fiquei pensando sobre isso essa semana, né? Repensando isso para pensar com vocês. Mas são perguntas simples que faz a gente pensar. Então, a tendência é sempre a gente se colocar no controle da nossa vida, sempre essa. Por exemplo, quando você pensa, né, nós estamos aqui numa igreja hoje reunidos, então quando você pensa em andar com Jesus, qual que é a primeira coisa que vem à sua mente? Tá? O que vem à sua mente aí? Tá? Ou melhor, qual que é a forma certa de andar com Jesus? Se tivesse uma provinha para entrar no céu agora, e a prova fosse essa pergunta aqui: qual é a forma certa de andar com Jesus? O que você responderia? Algumas pessoas responderiam algo mais ou menos assim: olha, Tiago, eu acredito que a forma certa para poder andar com Jesus é orar todos os dias. Tem que orar todos os dias, né? Você concorda? Você precisa orar todos os dias? Não, talvez você é esse grupo de pessoas que pensam que tem que orar todos os dias. Outro grupo de pessoas ia cutucar e falar: não, peraí, não é só orar não, você precisa ler a Bíblia todos os dias, né? Tem que orar, tem que ler a Bíblia todos os dias. Aí um terceiro grupo de pessoas fala assim: gente, só orar e ler a Bíblia, você precisa jejuar de vez em quando também, né? Tem que jejuar também, tem que, né, fazer isso aí e tudo mais. E outro grupo de pessoas fala assim: não, mas você também precisa ir para a igreja, para assistir os cultos, né, participar da vida da igreja e tudo mais, e fazer. Aí um outro grupo fala assim: peraí, sem esquecer também que você precisa contribuir, tem que ser generoso. Então, assim, nada disso que eu falei está errado, tá? Fica tranquilo, nada disso está errado. Mas é muito comum a gente basear o nosso relacionamento com Jesus a partir daquilo que a gente consegue e pode fazer. Então, olha, eu consigo orar 3 horas por dia. Cara, que legal. Eu consigo orar 5 minutos, Tiago. Cara, que legal. Vamos fazer um plano para aumentar isso aí? Então, assim, é muito comum a gente basear esse andar com Jesus a partir daquilo que eu consigo fazer. Só que isso depende muito esforço da nossa parte. Isso depende muito, por quê? Porque a gente tem que sustentar essa fé pelo nosso braço. A gente tem que sustentar, e aí, sustentando isso aí, a gente começa a viver uma vida cristã baseada em nós, na nossa capacidade de orar, na nossa capacidade de jejuar, na nossa capacidade de ler a Bíblia, na nossa capacidade de frequentar todos os cultos e todas as programações.
na nossa capacidade de cantar mais alto que as pessoas da igreja, e cantar e pular e fazer igual as crianças estão fazendo ali agora, estão vindo? Então a gente às vezes, e esse tipo de vida cristã, ela é uma vida meio que na força do nosso braço, e não é à toa que tem muita gente que tem andado cansada, sobrecarregada, e com atividades que não tem feito as pessoas crescerem espiritualmente. E outra pergunta que eu faço para você é assim: será que é esse tipo de relação que Deus quer ter com a gente? Essa relação baseada naquilo que o tanto que eu aguento de orar, o tanto que eu aguento de ler a Bíblia, será que é esse tipo de relação que Deus quer? Será que realmente está em nós a força necessária para poder orar 5 horas seguidas? Será que está em nós realmente a força necessária para ler a Bíblia todos os dias? Será realmente? Será que está em nós essa capacidade? Então assim, Jesus sempre soube que a gente ia confundir um pouquinho as coisas. É por isso que até hoje Ele continua oferecendo alívio para todo mundo que está cansado e sobrecarregado. De tentar e não conseguir, de tentar e não conseguir, de tentar, de colocar ali, olha, eu estou tentando, não consigo, e às vezes você fica se condenando, você fala, nossa, esse ano eu vou pegar mais para poder ler a Bíblia, eu vou, e aí chega no final do ano, você não conseguiu de novo, você fala, não estou conseguindo, Tiago, eu estou tentando, eu vou orar, não, esse ano eu vou acordar todo dia, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para poder orar, vou orar, e aí, você não consegue, você fica frustrado. Será que é esse tipo de relação que Deus quer ter com a gente? Eu estou provocando aqui para a gente repensar. É por isso que Jesus, ele é esse alívio para nós, ele é esse alívio, e quando eu digo alívio, é porque Jesus chama para Ele a responsabilidade, e essa forma de pensar, ela pode te ajudar a conduzir a sua vida da maneira correta, na verdade, conduzir a sua vida da maneira que Jesus sempre quis que a gente se relacionasse com Ele, tá? Então assim, hoje nós vamos repensar a nossa vida a partir de uma história muito legal, e nós vamos repensar a nossa forma que a gente relaciona com Deus, e isso vai te ajudar a entender um pouquinho sobre o que é andar com Jesus. Depois você vai procurar essa mensagem lá no YouTube, ela vai estar com o nome Repense a Sua Vida, tá? Repense a Sua Vida. E para poder a gente repensar essa história, nós separamos aqui hoje uma parábola. A parábola é a história de Jesus que se apresenta como a videira verdadeira. Essa história está lá no Evangelho segundo João. Então, se você tem Bíblia física ou digital aí, abra sua Bíblia para poder acompanhar com a gente. Se você não trouxe, eu quero incentivar você a ter uma Bíblia, porque é muito legal ter a Bíblia, é essencial para a nossa vida, mas para te ajudar eu também vou colocar aqui no telão para poder ficar fácil para você, tá? Olha que negócio interessante, um pouquinho antes de contar essa história que nós vamos repensar juntos aqui, Jesus já tinha batido no peito e dito que ele era algumas coisas. Por exemplo, Jesus tinha dito que ele era o pão da vida. Ele também tinha dito que ele era o caminho, a verdade, e ele era a vida. Jesus também tinha dito que ele era a luz do mundo. Jesus tinha dito, eu sou o bom pastor. Já leram essa parte? Jesus tinha dito que ele era a luz. Jesus tinha dito que ele era a porta. Já leram essa parte? E Jesus tinha dito que ele era a porta. Então Jesus já tinha dito muitas coisas. Ele tinha dito, por exemplo, que ele era o caminho, a verdade e ele era a vida. Ele já tinha dito todas essas coisas. E uma das últimas coisas que Jesus disse que ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Então essa afirmação de Jesus vem logo depois de ele ter dito já essas outras afirmações. E assim, Jesus conta essa história para poder deixar claro para as pessoas que a nossa vida, ela só tem sentido se ela estiver ligada a Jesus. Mas deixa eu te explicar melhor um pouquinho essa história. Vamos ler juntos, tá? O versículo 1 e 2 do capítulo 15. Olha que interessante. Diz assim, ó. Eu sou a videira verdadeira. Quem está dizendo isso?
Jesus, tá? Ele diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é quem? O agricultor. Talvez na sua versão vai estar lavrador, tá? Então, mas é a mesma coisa, tá bom? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Que legal. Então, essa é a primeira afirmação que Jesus já traz. E essa história, ela tem alguns elementos importantes. Por exemplo, o primeiro elemento dessa história é a videira. Jesus fala assim, olha, eu sou a videira. A videira, gente, é a árvore que produz uva. Tá? É a árvore que a gente tem aí, conhecida como árvore que produz uva. E é interessante que, assim, aqui no Brasil, nós temos produção de uva não mais do que 500 anos. Né? Foi mais ou menos em 1500, provavelmente com a colonização, que trouxeram também as uvas para cá. Eu trouxe até uma foto para poder mostrar para vocês aqui de um parreiral de uva. Olha que bonito, né? Até vontade de comer uva ali depois, né? E olha que legal. Essa segunda foto aqui é lá em Petrolina, né? Essa segunda foto aqui é lá eles têm esses parreirais assim que são enormes. E eu fiz esse tour aí, né? A gente fez junto, né? Neto foi, o Herer também já foi com a Vanessa lá, acho que a gente já foi lá. Esse tour aqui, e gente, e são os cachos de uva assim, do tamanho de um braço, assim, ó, cada cacho de uva desse, e o pessoal leva você para poder passear debaixo dos parreirais assim, e você pode ir comendo uva, né? E se eu não estou enganado, esse parreiral aí, todas as uvas são sem semente. Então, você pode ir comendo assim à vontade, eles vão explicando, e você vai comendo, você está de lá com barriga desse tamanho, assim, né? De tanto comer uva, né? Olha que delícia, gente. E é assim, tá só um pedacinho aí, mas esse negócio é gigantesco, assim, sabe? É enorme, né? E lá em Petrolina eles têm esse hábito, né? Então, achei essa foto na internet dessa propriedade aí, mas eu já tive aí nesse lugar e é muito legal, né? Se você gosta de uva, que nem eu, você vai ficar feliz, né, em conhecer lá. Pode conhecer, que é verdade. Então, voltando para o texto aqui, quando Jesus diz que Ele é a videira, tá? Quando Ele diz que Ele é a videira, para nós tem assim, Jesus diz que é a videira. Para as pessoas que ouviram ou estavam ouvindo Jesus, tinha um outro sentido. Porque no Antigo Testamento inteiro, todas as vezes que se referia, praticamente todas as vezes que se referia à videira, estava se referindo ao povo de Israel, à nação de Israel. O Antigo Testamento compara a videira com a nação de Israel. Então, quando aqueles homens ouvem, né? Eu sou a videira verdadeira, eles estão falando assim, nossa, está falando da nação de Israel. Só que, olha que negócio interessante, quase todas as vezes que a Bíblia no Antigo Testamento compara a videira com a nação de Israel, ela já vem acompanhada dizendo que a nação de Israel falhou, fracassou. Olha, vocês não estão produzindo frutos, olha, não está dando certo, tudo mais. E olha que negócio interessante. Ele já tinha uma compreensão de que Israel era a videira, mas que tinha falhado. Aí chega um camarada chamado Jesus de Nazaré e diz assim, eu sou a videira verdadeira. Então assim, não é só uma afirmação, é uma cutucada. Eu sou a videira, só que a verdadeira. Sabe por quê? Porque a nação de Israel falhou, mas Jesus não. A primeira coisa que a gente já sabe sobre Jesus é que ele não falha. O amor dele não falha. Eu falho, você falha, mas o amor de Deus por mim e por você não falha. Talvez você entrou aqui meio duvidoso do amor de Deus. Jesus não falha. O amor de Deus não falha. Nós falhamos, nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeito, você é imperfeito, a sua família é imperfeita, mas o amor de Deus, a família de Deus, ela é perfeita. Tá? Deus, ele é perfeito, maravilhoso. Então assim, ele diz que ele é a videira verdadeira. Então assim, eu até fiz essa pergunta na hora do alinhamento ali, né? Se a presença de Jesus fosse retirada da sua vida hoje, como que você imagina a sua vida? Se você não tivesse esse relacionamento com Jesus que você tem hoje. Então assim, talvez você entrou aqui e você ainda não tem um relacionamento com Jesus. Então, quer você ainda não tenha um relacionamento com Jesus, ou você que já caminha com Jesus há algum tempo, eu preciso te dizer que não existe vida longe da presença de Jesus. Então,
para você repensar a sua vida a partir de hoje, você está no lugar certo para fazer isso. Repensar a sua vida. Só existe vida a partir da vida de Jesus. A vida é Jesus. E somente através dele é que a gente pode ter essa vida satisfeita. Nós aprendemos sobre isso nos 2 últimos episódios da nossa série, né? O Evangelho diz sobre Jesus. A igreja é a comunidade de discípulos de Jesus. Ou seja, tudo que a gente faz na nossa vida gira em torno da pessoa de Jesus. É por isso que nós temos 2 banners gigantes lá na frente, escrito assim: é tudo sobre Jesus. Não é sobre o Tiago, não é sobre o Éder, não é sobre você, é sobre a pessoa de Jesus. É por ele que nós estamos aqui. A nossa história, a igreja, ela caminha por ele, porque por ele, para ele, dele são todas as coisas, desde agora até a eternidade. Jesus é o primeiro, assim, o unigênito de Deus. Então, assim, nele foram geradas todas as coisas. Colossenses fala sobre isso, no céu e na terra. Ele governa o mundo com as mãos dele. Às vezes parece que as coisas fogem do nosso controle, e fogem mesmo, porque nós somos imperfeitos. Mas do controle de Deus, elas nunca fugiram, porque ele é perfeito, ele é verdade e ele é a perfeição. Então, não duvide do amor de Deus. Então, Jesus já se apresenta como a videira. Tem uma outra afirmação, mas antes da gente continuar, eu preciso que você repita uma afirmação comigo. Eu estou me tornando o pregador que eu disse que eu nunca seria. Mas a repetição, ela ajuda a gente a memorizar algumas coisas. Então, assim, eu prometo que eu vou fazer só isso hoje, nunca mais eu faço, brincadeira. Então, mas coloca a mão no seu coração assim, eu quero que você repita, né, comigo essa seguinte afirmação: Jesus é tudo que eu tenho. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus mora em mim. E eu vou permanecer com Jesus. Então, assim, essas frases, pequenas frases, fazem muita diferença na nossa vida. Jesus diz que, só que aparece um outro personagem nessa história. Agora aparece o agricultor. E a Bíblia diz ali, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai, Jesus está falando de Deus. O meu pai, o Deus Pai, ele é o agricultor. Deus nos criou, gente, para a gente ser completamente dependente dele. Assim como a videira é tudo, né, que o ramo precisa, a gente vai falar do ramo daqui a pouquinho, Deus é tudo o que a gente precisa. O trabalho do agricultor aqui é cultivar. A gente viu ali, né? Quem não produz, ele corta, e quem produz, né, ele poda para que produza ainda mais. O trabalho do agricultor é cuidar da videira para que a videira produza frutos. Por isso o agricultor está sempre cortando aqui, podando ali, falando não aqui, falando tá bom, vai lá ali. Então, é por isso que o agricultor sempre vai cuidando. Você percebe que você não está bem e que você perdeu o prazer em estar na sua casa quando você chega na sua casa e a sua casa está assim, ó. Sabe aquele dia que sua casa está assim? Que seu guarda-roupa está assim, de perna para o ar, que seu carro está assim, ó. Que a sua loja está assim, que sua vida está assim, parece que você perdeu a vontade de estar ali. Mas o que mostra que você ama a sua casa, ama você estar ali, ama seu carro, ama sua filha, ama o seu filho, ama sua família, é o seu cuidado ali, aquilo que você dedica tempo, aquilo que você está sempre ali cuidando. É por isso que Jesus diz que Deus é o agricultor. Aqui nós temos vários agricultores, né, aqui no culto com a gente hoje. E vocês sabem bem do que eu estou falando. Se você quer que dá certo, você não tira o olho de cima. É por isso que a Bíblia diz que Deus é o nosso agricultor. Porque Ele está sempre cuidando dos seus filhos. Então, assim, Ele está cuidando. Às vezes, Ele está cuidando de você através de uma ligação que você recebe de alguém. Às vezes Ele cuida de você através de uma mensagem que você recebe. Às vezes Ele cuida de você
através de um não. Não faça isso agora. Quem é pai sabe muito bem o que eu estou falando. Não, você não vai agora. Você vai ficar aqui em casa. Então, às vezes, Deus cuida de nós falando alguns nãos para nós. Então, o agricultor é Deus. Deus está comprometido em produzir frutos através de nós. E mesmo que isso seja um pouco doloroso, Deus está comprometido em dar frutos através da nossa vida, mesmo que isso às vezes doa. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque eu sei que a dor, ela é uma realidade. E não tem como a gente generalizar a dor, porque cada um sofre de um jeito. E às vezes você entrou aqui com o seu coração doendo. Às vezes você está vivendo uma vida com o seu coração doendo. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas toda dor, ela é passageira. Toda dor, ela é por enquanto. A Bíblia diz que a alegria, ela é eterna. Então, assim, essa sua dor, essa sua luta, ela vai passar. Pode ser que essa dor seja através de um pecado, de uma coisa ruim que aconteceu. Pode ser que essa dor, ela venha através de um não de Deus. Pode ser que Deus está trabalhando na sua vida. E pode ser que esse processo dure mais do que você achou que duraria. Mas Deus é fiel e Ele nunca abriu mão dos seus filhos, e não é com a sua vida que Ele vai falhar. Então, assim, toda dor, ela é necessária, porque para a videira produzir, ela precisa da poda. Então, talvez o momento da sua vida hoje é uma poda. É Deus cuidando para que você não sofra lá na frente. E Ele tem podado. Aí você fala assim, Tiago, mas precisar podar desse jeito? Quão insondáveis são os caminhos de Deus? Quem pode conhecer a mente de Deus? Eu não sei, eu não posso conhecer a mente de Deus. Eu só sei que Deus não dá sobre nós um fardo maior do que a gente possa carregar. E se está pesado, Jesus já disse, vem para mim, porque eu quero aliviar você. Então, assim, eu não sei qual que é o nível da sua dor, eu não sei quem te machucou, eu não sei se você machucou alguém. Mas hoje você tem a possibilidade de jogar tudo isso em Jesus, porque Ele quer cuidar de você. Então, assim, nós estamos repensando a nossa vida. E se nós repensarmos só a parte boa da nossa vida, a gente vai ser meio hipócrita. A gente precisa também repensar as partes ruins da nossa vida, aquelas partes que a gente quer apagar da nossa vida. E o agricultor, ele sabe que você não está bem. É por isso que ele trouxe você aqui, ou por isso que ele jogou esse link na sua tela aí agora, para você assistir essa live. Então, não existe vida longe de Jesus. É isso que Jesus está querendo falar. É por isso que ele apresenta um novo personagem. Mas antes da gente ir para o novo personagem, eu quero que você coloque a sua mão no seu peito de novo e você repete comigo: Jesus é tudo que eu tenho. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus já mora em mim. E eu vou permanecer conectado a Ele. Tá, vamos ver o terceiro personagem da história. O terceiro personagem da história, ele vem a partir do versículo 4 e o versículo 5. Olha que interessante. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não vão poder produzir frutos a menos que vocês permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse sim vai dar muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer. É forte isso, né? Vamos entender um pouquinho melhor o que Jesus quer dizer com isso. Eu quero apresentar para você agora, um raminho. Então, o terceiro personagem da história são os ramos. Primeiro veio a videira, depois veio o agricultor, agora chegou os ramos. Os ramos são a parte sensível da videira. É a parte que dói, é a parte que sente. Os ramos, na história Jesus nos chama de ramos porque Ele é a videira.
Um raminho sozinho, ele é frágil. Mas quando ele está junto, ele fica um pouquinho mais forte, tá? O ramo sozinho, só um raminho ali, ele não é capaz de gerar vida se ele não estiver conectado na videira. Ou seja, tudo que o ramo possa produzir um dia, ele só produziu porque ele estava conectado na videira. Da mesma forma, Jesus fala que nós somos os ramos. Ou seja, todas as nossas conquistas, todas as nossas realizações, todos os nossos sonhos, todas as nossas vitórias, elas somente serão possíveis se nós estivermos conectados a Ele, que é a videira. Então, essa é a verdade que Jesus apresenta a partir desse texto. Então, a forma com que a gente entende isso muda a forma com que a gente vive. Por que eu falo sobre isso? Porque a minha família só é uma família legal, só é uma família de sucesso, se a minha família for um projeto de Deus. Porque se não for uma ideia de Deus, é somente o interesse da Dani, é somente o interesse do Tiago e é somente o interesse do Noah. E agora mais um baby, né? Que ainda não tem nome, mas vai ter, logo, aguenta aí. Então, assim, se a minha empresa não for um projeto que está ligado em Jesus, é só um projeto meu, pessoal. Se os meus filhos não forem filhos que estejam conectados em Jesus, serão só mais algumas crianças jogadas no mundo aí. Se as nossas conquistas, se as nossas realizações, se a forma com que a gente empreende, olha que negócio interessante, se os nossos dons, se a gente não entender que os nossos dons e talentos só podem ser alguma coisa se eles estiverem conectados em Jesus, eles serão apenas para poder satisfazer o nosso ego. Se aquilo que você faz de bom, se aquilo que você faz de legal, não tiver um propósito, não tiver alimentado ali na videira, aquilo que você faz só é bom para você. E Jesus nunca quis que fosse assim. É isso que ele está falando. Olha, o ramo tem muitas coisas legais, mas ele só consegue gerar vida se ele estiver conectado na videira. Aquilo que a gente faz pode ser legal, mas você pode passar a sua vida toda sendo especialista em coisas legais e não sendo especialistas em coisas eternas. Então, você pode gastar o tempão da sua vida se tornando especialista em algo que não serve para nada, que não tem valor eterno, você vai morrer, vai acabar com você. Seus parentes vão brigar, vão fazer ali um inventário e vai acabar ali. Se os seus projetos de vida, se os meus projetos de vida não estiverem ligados à pessoa, o que eu quero dizer com isso? Se os meus projetos não estiverem assim, Jesus, o que o Senhor quer fazer a partir disso? A gente volta lá naquela primeira pergunta que eu fiz, né? Como você imagina a sua vida daqui a 5 anos? Aquilo que você pensou para daqui a 5 anos, só pode acontecer de uma forma plena se estiver ligado em Jesus. Senão, é só um projeto pessoal seu. É só uma visão pessoal sua que vai passar, que vai acabar. E qual é a tarefa do ramo? A tarefa do ramo é permanecer ligada. Até porque Jesus falou assim, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. No finalzinho do versículo 5. Sem mim vocês não podem fazer nada. A vida do ramo é a presença na videira. Aqueles que permanecem na videira são alvo do cuidado do agricultor. Então, o ramo é sobre isso. O ramo revela a nossa incapacidade de fazer coisas, de fazer planos. Gente, vou fazer 30 anos esse ano, mas o tanto de plano que eu já planejei e deu errado. O tanto de plano que você, que talvez é muito mais experiente que eu, já planejou e deu errado. Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos, somos falhos mesmo. E é muito difícil descobrir. É por isso que nós estamos caminhando para um momento maravilhoso da nossa história, de repensar a nossa história. Mas antes da gente caminhar e descobrir um outro personagem dessa história, Jesus é tudo que eu tenho. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus mora em mim. E eu vou permanecer conectado nele.
tem outro personagem na história, que são os frutos. Os frutos estão ali, né? Se você permanece, você vai dar fruto. Se você não dá fruto, você é cortado. Quem permanece em mim e eu nele produz fruto. O fruto é fácil, porque o fruto é o resultado. Uma coisa que eu aprendi estudando sobre isso, é que a madeira da videira não serve para muita coisa, porque ela é uma madeira meio torcida e frágil. Então, a madeira da videira não serve para poder fazer móveis rústicos, né? A videira não serve para poder, não é aquela árvore gigante que abre umas copas assim para poder ter sombra. A videira serve para dar fruto, para dar uva. Ela foi feita para isso. Então, os frutos, eles falam sobre aquilo que nós somos criados para fazer. Falam sobre aquilo que nós somos desenhados por Deus para fazer. E cada um dos frutos que Jesus nos convidou a dar, eles não são gerados porque a gente é bom, mas eles são gerados porque a gente permanece conectado nele. Cada um dos frutos que acontece na vida da videira, uma vez eu ouvi uma ilustração, né, uma história de um camarada que falou assim, que nem sei se foi o Éder que contou, ou se foi alguém que contou, que ele estava dormindo, e aí do lado da janela dele tinha um pé de maçã. Eu sou horrível para contar a história, então depois que eu terminar vocês dão risada, tá? Tinha um pé de maçã, e aí ele acordou de madrugada, com um barulho assim, ó. Ele acordou assim e falou: você acredita que ele abriu a janela, o barulho vinha do pé de maçã. O pé de maçã estava assim, ó, dando força para sair maçã. Agora pode rir. Você já acha que essa história é verdadeira ou é falsa? Por quê? Você já viu um pé de maçã gemendo para dar uma maçã? Sai maçã! Sai maçã! Isso não acontece. Sabe por quê? Porque o fruto, ele é uma consequência natural de uma árvore saudável. É por isso que Jesus diz que o relacionamento com Ele não é através do esforço, mas o relacionamento saudável com Jesus é através do descanso. Jesus é alívio. Então, assim, se você está numa religião, numa igreja, num lugar que você está se sentindo cansado, suma de lá. Se você está num relacionamento religioso de pressão, sobrecarregado, não é sobre Jesus, é sobre o seu esforço, é sobre a sua força, é sobre o seu dom. E quando você acabar de ser esgotado, eles vão te trocar e vão trazer outra pessoa e colocar no teu lugar. A vida com Jesus é descanso, não é pesarosa, não é tristeza, é alegria, é descanso. Você faz servindo. Conversa com os nossos voluntários ali, né? Eles fazem servindo, rindo, eles gostam de estar aqui. Hoje tinha canjica, gente, para eles, vocês acreditam? Né? Tinha canjica, tinha arroz doce, tinha coração de abóbora. Não é que delícia? A vida com Deus, ela tem que ser um descanso. O pecado traz jugo e traz peso. Jesus oferece alívio. Ele oferece isso para nós. Então, os frutos são consequência natural dessa relação. E, assim, isso, né, só é possível porque Jesus usa uma palavra que me chama muito a atenção. A palavra permanecer. Então, aqui está o grande segredo de uma árvore de ramos que frutificam. Permanecer. E olha por que é interessante. Do versículo 4, eu trouxe até para vocês aqui, ó, até o versículo 11, né, versículo 10, a palavra permanecer aparece 11 vezes. Em apenas 6, 7 versículos ali, a palavra permanecer aparece 11. Olha o tanto, está até em negrito ali, você consegue perceber? O tanto de vezes que aparece a palavra permanecer.
Jesus dá uma ênfase, né? O restante desse texto, Jesus falando assim, olha, permaneçam em mim, porque eu vou permanecer em vocês. Quem não permanece em mim, mas aquele que permanece em mim, permanecer. Então Jesus faz esse esforço, falando sobre permanecer, porque a chave é permanecer. Então essa palavra aparece muitas vezes, e permanecer aqui tem o sentido de assim, ficar, de não sair, de não abrir mão, de não cortar a união que tem, de não cair fora. Permanecer tem esse sentido de se ligar inteiramente, por inteiro, é não sair, é não cortar. Permanecer tem esse sentido, porque a gente vai perceber que ao longo da nossa vida, essa é a nossa grande dificuldade, porque todo mundo é bom em decidir, mas todo mundo tem dificuldade em permanecer. Quantas vezes você falou que ia emagrecer? Todo mundo é bom em falar, coloca meu nome aí, eu estou dentro. Mas todo mundo tem dificuldade em permanecer. Sabe por quê? Porque permanecer exige disciplina. Exige disciplina. Então assim, permanecer não é sobre tanto que você consegue. Permanecer é sobre o tanto de sede, de vontade que você tem. Eu descobri que eu não sou uma pessoa disciplinada. Sabe por quê? Porque eu não quero. No fundo, eu não quero. Porque se eu quisesse de verdade, eu conseguiria, não é verdade? Você já desistiu um montão de vezes de fazer as coisas porque você não quis muito. Você fala, eu quero, mas aparece alguma coisa maior. Essa semana eu vi um exemplo muito legal. Imagina, pensa aí, uma pessoa que você adoraria conhecer. Qualquer pessoa no mundo. Pensa aí, qualquer pessoa no mundo que você um dia falou assim, nossa, se eu tivesse a oportunidade, eu queria conhecer tal pessoa no mundo todo. Pensou? Então, agora imagina que amanhã cedo essa pessoa vai chegar na tua casa para tomar café com você. E ela só pode ficar na sua casa das 7h30 até as 8. A pessoa vai chegar na sua casa às 7h30 e ela vai ficar até as 8 da manhã para tomar cafezinho com você. A pessoa que você mais quis conhecer na vida. Ela chegou na tua casa. Você falou, que legal, fulano, beleza, tudo bem. Mas fica aqui que eu vou estender uma roupa. Você vai? Não, fica aqui agora que eu estou num jogo no celular aqui, que eu preciso passar essa fase, tá? Aí você fica no celular e a pessoa fala, daqui meia hora eu vou embora. Você não abrir a mão de tudo para poder ficar aquelas 30 minutos com a pessoa? Porque aquilo que a gente quer, a gente faz. Porque a gente não consegue fazer outras coisas, porque a gente quer outras coisas muito mais legais. Eu quero outras coisas mais que eu quero aquilo. Então aquilo eu não queria de verdade. A lógica é mais ou menos essa. Tá? A lógica é mais ou menos essa. Então, permanecer é algo muito difícil. E é por isso que Jesus, ele enfatizou algumas coisas bem legais aqui. Olha. Ele fala no versículo 5 que permanecer é vital para dar fruto. Ele fala que permanecer em Jesus é a prova de que nós somos discípulos de Jesus. Permanecer em Jesus só é possível, né? Lá no versículo 8, 9, 10, só é possível através da obediência. Ele fala, olha, você tem que obedecer. Para poder permanecer, tem que obedecer. O despertador vai tocar e você não vai colocar no modo soneca mais 5 minutos. Você vai levantar da cama e vai ir. Mas é difícil, não é? Você fala, não, só mais 5 minutinhos. Passou 1h30. Amanhã eu começo. Permanecer é você ter compromisso, ter vontade, força de fazer. É vontade de continuar. Permanecer exige disciplina. Não é fácil. Mas o versículo 10 diz que só é possível permanecer a partir da obediência. Obedeçam para vocês permanecer. E, gente, a desobediência, ela cria uma lacuna, uma distância entre nós e Deus. Isso aconteceu lá no começo, no jardim, e continua acontecendo o tempo todo. Todas as vezes que a gente desobedece, qualquer coisa que seja, nós estamos nos distanciando de Deus. E aí é por isso que é difícil de permanecer. Porque você fala assim, eu vou orar,
mas você desobedece às outras 99 áreas da sua vida. E você não vai ter força para orar, porque você não tem esse cuidado com isso. Então, se o sucesso da vida está ligado a permanecer em Jesus, a pergunta que eu te faço hoje é: então, como que é possível permanecer em Jesus? Tem alguma forma, tem algum segredo, Tiago? Tem algum jeito de permanecer? Se eu só tenho vida em Jesus, se eu só consigo ser sarado em Jesus, se eu só consigo ser curado em Jesus, se o grande segredo da vida que nós estamos repensando aqui é permanecer ligado em Jesus, como é que isso acontece? Como que isso acontece? Acontece de algumas formas muito claras, e eu vou apresentar para vocês hoje duas, para você pensar, mas tem muitas outras que dariam uma outra série de mensagens só a partir disso daí. Mas a primeira de todas, talvez você já ouviu essa palavrinha aqui, ó, disciplina espiritual, ou rotina espiritual, ou valores espirituais. Eu não sei se você já ouviu essa palavra. A palavra disciplina, ela não é muito bem vista no nosso vocabulário, porque ela traz duas lembranças. Primeiro, a lembrança da época da escola, a disciplina lá de química, de matemática, que você odiava e tinha medo do professor. Então, você fala, disciplina. Toda vez que você ouve a palavra disciplina, você fica meio assim, disciplina. Ou ela traz a lembrança de punição, não é? Disciplina, pá, pum, vai ter chicotada. Então, assim, a gente não tem muito hábito com essa palavra. Só que ela tem esse significado, essas conotações, mas a disciplina é muito mais do que isso. A disciplina, ela é muito mais do que isso. E disciplinas espirituais, gente, são coisas assim incríveis, tá? São ferramentas poderosas que despertam em nós essa necessidade de conhecer mais a Jesus, de conhecer Jesus de verdade, mais do que isso, de permanecer ligado a Ele. As disciplinas, eu tenho descoberto que elas revelam o pior de mim. É verdade. Elas revelam que eu sou fraco. Elas revelam que eu sou falho. Elas revelam que a minha mente é difícil. Elas revelam que o meu relacionamento pessoal, ele é difícil. As disciplinas não são para fazer a gente melhor do que os outros. As disciplinas espirituais servem para mostrar para nós quem de verdade nós somos. E pelo fato da gente se ver no espelho e falar, meu Deus, esse cara aqui precisa de ajuda, é isso que me faz permanecer ligado em Jesus. A disciplina não é sobre o tanto que eu consigo ler a Bíblia, não é sobre o tanto de teologia que eu sei, mas é o tanto de sede de Deus que eu tenho a partir do momento que eu me enxerguei que eu sou falho. A disciplina não é sobre o tanto que eu consigo orar ajoelhado no milho, mas é o tanto de sede que eu tenho de mudar esse coração sujo, esse coração mentiroso, esse coração rebelde, esse coração que quer ser Deus. Lembra que eu falei? Quem está dirigindo a sua vida? A disciplina ajuda a gente a falar assim, ei Tiago, sai do volante e coloca Jesus, porque se o Tiago continuar, nós vamos bater ele na frente. A disciplina é o que me ajuda a manter no caminho. A disciplina é isso que revela. As disciplinas, elas abrem um caminho para que a vontade de Jesus tome cada vez mais lugar em nós e nos governe. As disciplinas ajustam o nosso foco para que a gente faça a coisa certa com a motivação certa, porque a gente pode fazer a coisa certa com a motivação errada, você pode fazer a coisa errada com a motivação certa, você pode fazer a coisa certa com a motivação certa e a coisa certa com a motivação errada. Dá para fazer essas 4 combinações aí. Mas o que a gente precisa fazer é a coisa certa com a motivação certa. Você pode fazer coisa errada com a motivação certa, por exemplo. Mas era só para sustentar minha família. E você pode fazer coisa boa, só com a motivação errada. E você pode fazer coisa errada também com a motivação toda depravada. Isso pode acontecer. Mas Jesus, as disciplinas nos ajudam a orientar, a ajustar o nosso foco. As disciplinas espirituais, presta atenção nisso, elas são meios e não fins em si mesmas. Por que eu falo isso?
Porque existe muita cultura, no Brasil existe uma cultura de autoajuda. Então, assim, qualquer pessoa profissional, espiritual que você procure aí, ele vai te dar uma lista de coisas que você vai fazer para você encontrar Deus. Se você colocar no Google, no YouTube aí agora, como encontrar Deus, vai estar lá, um montão de coisa. Como se a disciplina, como se aquilo ali fosse o fim. Mas aquilo não é o fim, aquilo é o meio. A gente não pode usar a disciplina como um fim. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. As disciplinas existem para nos levar a um relacionamento com Jesus. Se eu não uso as disciplinas, eu uso a força do meu braço. E a Bíblia diz para a gente não confiar na força do nosso braço e nem no nosso coração. Sabe por quê? O nosso coração, ele é enganoso, ele nos trai. Então você vai ouvir muita gente falando assim, olha, a verdade está dentro de você. Siga o seu coração. Assinado Satanás. Faça o que te faz feliz. Você não tem que prestar conta para ninguém. Siga o seu coração. É isso que o diabo quer, velho. Ele quer que você segue o seu coração, porque ele sabe que o seu coração, ele é cachorro. O seu coração vai te trair. O seu coração vai balançar o rabo para outra coisa daqui a pouco. O seu coração, nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, segundo Lutero e Calvino, ele é uma fábrica de deuses. Ele é uma fábrica de ídolos. Ele nos trai, ele coloca as prioridades no lugar errado. Ele vai orientando, ele vai falando assim, ó, faz mesmo, vai lá, né? Tudo mais. Aí você acorda no outro dia assim, você fala assim, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Ou você estava com a cabeça no seu coração. Então, o nosso coração, ele é traidor. É por isso que a Bíblia nos diz para a gente poder orientar. Então, não confie em você, não confie na sua capacidade de ser disciplinada. Confie em Jesus. Confie em Jesus, porque Ele pode fazer as coisas. Então, assim, quais disciplinas são essas? Te falo, primeira delas, oração. Né? Tem uma lista enorme, mas a oração é importante. Nós repensamos já, algum tempo atrás, oração, e aprendemos muitas coisas com oração. Nós aprendemos que a oração é esse instrumento que Deus criou, que junta a nossa fraqueza com a grandeza de Deus. Oração não é manipulação, a gente falou já sobre isso. Oração não é só ficar pedindo coisas para Deus. Oração não é repetição, repetir coisas para Deus. Oração não é autopromoção, né? Eu tenho uma frase legal do Josemar Bessa, que ele fala, a oração, ela sempre me lembra que eu não estou no controle das coisas, mas que eu posso estar perto daquele que está. A oração me leva para perto daquele que está no controle da nossa vida. Então, a oração, ela não muda a vontade de Deus. Olha, eu vou orar para Deus mudar essa situação, reverter. Gente, a vontade de Deus, ela vai acontecer, né? Queira você ou não. A oração muda o nosso coração para entender o que Deus está fazendo. A oração nos leva para perto de Deus. E quando o filho está perto do pai, ele sabe o que a mente do pai está pensando. Você que é chegada e tem filho, tem esposa, tem marido, às vezes você não precisa nem olhar, até melhores amigos, você não precisa nem que ele abra a boca, só olhando para vocês, trocando o olhar, você não sabe o que ele está pensando? Sabe o que acontece aí? Relacionamento, vocês se conhecem, você sabe o que está na cabeça dele, é tipo assim, pensou no que eu pensei? Então vamos lá fazer, né? A hora que entra no carro, você fala, nossa, pensa a mesma coisa, é relacionamento. Quando a gente pensa e se relaciona com Deus, nós começamos a pensar aquilo que Deus pensa sobre nós. Aí Deus não tem outra coisa para poder falar para nós, não sei, vai lá, pode fazer, está aprovado, está no meu coração. Você se relaciona comigo, você sabe o que tem aqui. Então a oração é isso aí, é maravilhoso. Outra disciplina incrível, leitura da palavra, leitura da Bíblia. Gente, a gente aprende isso muito, né? Você precisa conhecer sobre a Bíblia, né? O nosso coração, olha que interessante, o nosso coração não é capaz de amar aquilo que a nossa mente não conhece. A Bíblia é a história sobre Deus e é a história sobre você. É a história que Jesus está contando sobre como o que ele fez para poder nos resgatar do poder do pecado.
Então, Oséias 6,3, né, nos orienta. Olha, conheça e prossiga em conhecer a Deus. Existe uma ordem aí. Continuem conhecendo a Deus. Na Bíblia, nós entendemos quem Deus é. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia não é um livro para você poder, sei lá, antigamente tinha aquelas caixinhas de promessas, né? Eu lembro que lá em casa tinha uma caixinha de promessa, né? A gente pegava lá uma caixinha de promessa, uma bênção, marcou a nossa geração. Mas tem crente, tem cristão que se relaciona com Deus igual uma caixinha de promessa, né? O que Deus vai falar aqui? Aí você coloca o dedo assim e está lá. Ai daquele, né? Não, esse aqui não. Aí esse aqui é um texto bom. Então, assim, a Bíblia, ela tem uma lógica, ela tem uma sequência. São 66 livros que contam a mesma história. A Bíblia, ela é a história maravilhosa. Gente, demorou quase 1.500 anos para quase 40 e tantos autores de épocas diferentes, de contextos diferentes, de linguagens diferentes, escreverem sobre a mesma coisa, sem terem conversado quase entre eles. Então, a Bíblia hoje é o livro que ensina para a humanidade a história da humanidade. É o livro mais confiável, é o livro mais lido no mundo hoje. Então, a Bíblia não é só um livro que alguém juntou lá e fez. Não, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E se eu quero permanecer ligado em Jesus, eu preciso conhecer a história de Jesus. Então, a Bíblia é uma disciplina. Então, assim, se você não tem uma Bíblia, cara, compre uma Bíblia. Baixe uma Bíblia no celular. Né? Presta uma Bíblia de alguém. Pede uma Bíblia que eu te dou uma Bíblia. Mas tem uma Bíblia para você poder marcar, anotar, contar. Ela é a história de Deus. É uma história de amor maravilhosa. E eu lembro que a gente crescia ouvindo uma musiquinha assim, né? A gente cantava, né? Leia a Bíblia, faça a oração, faça a oração. Ó, pegar, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. É lindo, eu amo essa música, eu lembro lá na minha escola dominical lá. Mas é uma meia verdade. Se eu ler a Bíblia e fizer oração, eu vou engordar. Sabe como eu cresço? Quando eu pego aquilo que eu aprendi e eu coloco em prática. Então, oração com leitura da palavra, mas também tem o serviço. Nós precisamos servir. Porque o servir é onde junta a teoria com a prática. Se eu só ler a Bíblia e fazer oração, eu estou crescendo só para mim. Eu estou engordando, eu não estou compartilhando. Então, assim, existem muitas outras disciplinas espirituais. Eu trouxe aqui 3 disciplinas básicas para você entender. Esse é o tripé básico. Nem todo mundo que é um cristão verdadeiro, né? Nem todo cristão, né? Melhor assim falar, nem todo cristão, nem todo mundo que ora, que lê a Bíblia e que serve é um cristão verdadeiro, tá? Nem todo mundo. Você pode orar a Bíblia, você pode orar, ler a Bíblia e servir e chegar lá no dia, Jesus fala assim, ó, aparta de mim, eu não conheço você. Senhor, mas eu tinha a camisa do voluntário da IEB. Nunca nem vi essa camisa, nem gosto de preto, sai daqui, tira essa camisa preta daqui. Eu gosto de branco, né? Você é branco, né? Jesus vai falar, não é bem assim, não. Né? Oração, leitura da palavra. Então, mas, todo cristão que é salvo, ele ora, lê a Bíblia e serve. Nem todo mundo que faz isso é um cristão verdadeiro. Mas todo cristão verdadeiro não negligencia isso daqui. Não, de maneira alguma. Então, estamos repensando a nossa vida. Repense a sua vida aí, tá? E uma segunda disciplina, uma segunda forma de permanecer conectado em Jesus é através da comunhão com a igreja. Tá? A comunhão com a igreja é interessante, porque quanto mais eu estou, aquela primeira ali, é você e Deus, cara. É você e Deus ali no seu quarto, né? E tem gente que fala assim, não, Tiago, eu só gosto de orar na igreja. Cara, quando Jesus fala para a gente orar, ele fala assim, ó, lá em Mateus 6, você vai para o teu quarto, você fecha a tua porta, e o Pai que te vê em secreto vai te recompensar.
Jesus não está descartando a oração pública, porque a gente ora um montão aqui publicamente, mas ele está priorizando a oração no quarto. Então, oração, leitura da palavra e serviço, você faz porque é no seu pessoal. Mas agora a gente precisa ser esse negócio coletivo. Então, o coletivo é a comunhão com a igreja. O coletivo, para poder permanecer ligado em Jesus, eu preciso estar ligado com a igreja. Quanto mais próximo, no secreto, mais fácil de me relacionar no público, no compartilhado. Então, as disciplinas servem para o momento individual, mas a comunhão com a igreja fortalece o coletivo. A igreja, ela é a família de Deus que está em missão no mundo. É por isso que quando a gente está junto aqui, eu preciso das suas palmas. Sim, porque as suas palmas fortalecem o meu coração para eu aplaudir também a Deus. Eu preciso ouvir o seu amém, porque no dia que eu estiver fraco, eu vou lembrar, mas a Isabela deu um amém tão legal, que eu também, Senhor, eu quero falar um amém tão legal também. Eu preciso ouvir sua voz, eu preciso te abraçar, eu preciso te olhar o seu olho e ver o que tem dentro de você. Então, a comunhão com a igreja é esse negócio onde eu posso pegar os meus dons e colocar para fora. Tiago, mas eu não gosto muito da comunhão com a igreja. Não tem como a gente amar a cabeça e não gostar do corpo. Não existe essa ideia de Jesus sim, igreja não. Isso aí é uma ideia de Satanás. Então, a ideia de Cristo, nós precisamos amar a igreja, amar a Cristo e também amar a igreja. Nós precisamos ter essa ideia, essa necessidade. Então, na igreja, nós temos a oportunidade de servir, de amar, de estar junto, de se relacionar. Na igreja, nós somos curados. Tiago fala sobre isso. Olha, confessem os pecados de vocês um para os outros. É um para o outro, para ser curado. A gente confessa para Deus, Deus nos perdoa. Mas aí eu tenho que abrir meu coração. Falar assim, Sidney, vem cá, cara, estou assim, tal, para que haja cura. Então tem muita gente perdoada por Deus, mas sangrando aí, Você não pode chegar perto que ela espirra, porque não tem coragem de falar, de abrir a boca. A igreja existe para isso. E quando isso acontece, os frutos vêm, os frutos nascem. É natural. A IEB, gente, vou falar uma coisa para você, nem se eu podia estar falando isso, mas a IEB está preparando, assim, um negócio tão legal, mas tão legal, que vai nos ajudar muito a ter essa ideia da comunhão com a igreja, que se você já gosta da IEB, você vai, assim, gostar 1 milhão de vezes mais. Eu arrisco até dizer que a melhor parte da IEB vai nascer daqui a alguns dias. Aguenta aí. Está no forno, incubado assim, preparado. Deus está cuidando com bastante carinho assim, para te ajudar. Sabe por que vai nascer isso? Para te ajudar a permanecer em Jesus, porque Jesus é tudo que você tem. Jesus é tudo que você precisa. Jesus já mora em nós, e nós vamos permanecer em Jesus. Sim ou não? Eu gosto assim. Bora lá. Então, assim, nós não podemos tornar difícil aquilo que Deus já fez simples. Tá? Nós não podemos complicar o processo. O ponto de partida não é isso daqui. O ponto de partida é o relacionamento com Jesus. É permanecer em Jesus. As disciplinas nascem depois que nós estamos em Jesus ligados. Jesus já me aceitou, aceitei a Cristo, agora eu permaneço nele. Porque se eu inverter essa ordem, eu vou ter muita dor de cabeça. Porque qualquer YouTube vai te ajudar. Não, faça isso, medite, fique em silêncio, não sei o quê, faça um retiro espiritual, faça uma regressão, descubra a sua criança interior, faça não sei o quê, não sei o quê. Tem muita coisa que vai te ajudar, que vai querer te ajudar, achando que você está no controle, achando que você consegue. Mas o ponto principal é o relacionamento com Jesus. Os ramos sabem que são incapazes. É por isso que os ramos precisam estar ligados na videira. Então, assim, eu quero orar com você agora. E eu quero que, se você puder, você fechar o seu olho, para a gente orar e começar a refletir sobre algumas coisas.
refletir sobre como que a sua vida tem caminhado, como que ela tem andado, como que ela tem seguido. Eu não sei que tipo de relacionamento você tem com Jesus, você teve com Jesus, você tem com a igreja, você teve com a igreja, eu não sei. Mas hoje a gente pode repensar muitas coisas na nossa vida. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é tudo que nós precisamos, Deus. Obrigado por ser a videira principal, obrigado, Deus, por nos podar de vez em quando, obrigado por nos limpar, e às vezes essa poda dói, mas obrigado, Deus. Momentos difíceis da vida faz a gente entender que o Senhor está trabalhando nesses momentos, faz a gente entender isso. Deus, obrigado pela sua vida, obrigado pelo Evangelho, obrigado pela boa notícia que mudou a nossa história. Senhor, se não fosse o seu sacrifício, nós nem sabemos onde a gente ia estar nesse momento, mas pelo teu sacrifício, hoje a gente conseguiu estar aqui. Não é sobre mim, é sobre o teu sacrifício, é sobre você, Jesus, é sobre a sua história, é sobre o seu amor, é sobre a história de amor que o Senhor está escrevendo no mundo. Deus, ajuda a gente sempre a lembrar disso, que nós somos raminhos falhos, frágeis, e nós precisamos estar ligados à videira. E quando o agricultor vier para nos cuidar, que a gente não culpe o agricultor, que a gente não tenha raiva de Deus, que a gente não tenha raiva do trabalho de Deus, mas que a gente entenda que é um processo importante. Deus, em nome de Jesus, pessoas aqui hoje estão ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Deus, então ajuda essas pessoas, onde quer que elas estejam, a repensarem as suas vidas, a repensar as práticas. Deus, dá forças. O Senhor sabia que a gente não ia conseguir sozinho, é por isso que o Senhor enviou o Consolador, o Auxiliador, o Paracletos, aquele que está dentro de nós todos os dias, intercedendo por nós quando a gente não sabe o que falar. Deus, nos ajude por isso, nos ajude, Deus, a dependermos do Espírito Santo, em nome de Jesus, Deus. Seremos uma igreja que permanece, seremos pessoas que permanecem, ligadas no Senhor, ligadas uns com os outros, amando as pessoas, servindo o mundo, Deus, e levando uma história sobre Jesus. Para você refletir e praticar, pode abrir o seu olho aí agora. Eu quero deixar 3 conselhos rapidinhos para você. O primeiro deles é o seguinte: como podemos ser ramos melhores a cada dia? Quem você pode chamar para caminhar com você nesse processo? Segunda coisinha: como está sendo a sua luta para permanecer firme nas disciplinas espirituais? Compartilha isso com alguém e ora junto, vocês dois, essa semana. Procura alguém e fala: tá difícil, eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ler a Bíblia, me ajuda. Vamos se ajudar? Vamos criar um aplicativo. Gente, um aplicativo da Bíblia aqui é maravilhoso. Dá para você fazer uma rede de amigos e estudar um texto junto. Então todo mundo coloca no celular da família ali, baixa junto ali e vamos ler junto, vamos estudar um texto junto, gravar um áudio junto. Então existem muitas ferramentas que nos ajudam nisso hoje. E por último, qual poda de Deus você já passou na sua vida? Descanse no cuidado do agricultor. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Espero que essa série de mensagens tenha feito você repensar sua vida. Tá bom?